O Lollapalooza, aqui no Brasil esse ano, foi mais uma vez adiado. E o que é pior, quem quiser o reembolso do ingresso, não vai rolar. Esse assunto bem espinhoso é o tema do debate que eu terei hoje com o Paulo Barão aqui. Presta atenção. Se você quer ser um grande artista como esses caras que estão aqui atrás, você está no lugar certo. Pois é, meu amigo e minha amiga, o nosso grande amigo Paulo Barão tem agora o seu próprio curso. E você tem que saber que toda pessoa que assiste o nosso canal tem uma série de vantagens. E no caso do curso do Paulo, a grande vantagem é a seguinte: você vai clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo agora no vídeo e entra e preenche um cupom com aquela velha frase que você já conhece, né? Regis Tadeu indica. Feito isso, você vai ter 10% de desconto do valor do curso. É, meu amigo e minha amiga, sempre os nossos associados aqui, né? Os nossos telespectadores, vamos dizer assim, do nosso canal, eles têm qualquer tipo de vantagem. Sempre tem uma vantagem. E no caso aqui do grupo do Paulo, essa é a vantagem. Não esquece, você clica aqui no link, você entra no nosso QR Code e você preenche o cupom de desconto com essa frasezinha. Regis Tadeu indica. Tudo junto, tá bom? E você vai ter, então, esse desconto de 10%. Beleza? Fica ligado, então. Meu amigo e minha amiga, nessa altura do campeonato, você já sabe que a edição desse ano do Lollapalooza foi mais uma vez adiada, né? E para não se sabe quando. E o que é pior, né, cara? Não tem devolução da grana do ingresso. Claro que antes da gente começar esse debate aqui com o nosso querido Paulo Barão, boa tarde aí, Paulo. E aí, Regis, tudo bom? Tá? Antes da gente começar com esse papo, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como é. Você vai adquirir o livro do Paulo, que tem umas histórias mirabolantes, que coisa que só acontece com ele, né? E eu quero começar esse papo aqui com você, Paulo, e vocês, amigos que estão nos assistindo. Primeiro, porque é realmente uma situação que não tem escapatória, né? Não há a menor condição hoje de se retomar shows e de se retomar festivais. Inclusive, no caso do Lollapalooza, que é uma das maiores concentrações de atrações ruins do planeta, aqui, pelo menos, a edição brasileira, eles ficam remarcando o tempo todo e chutando datas que, evidentemente, não se cumprem, né? E para piorar ainda mais a situação de quem comprou o ingresso e não quer ficar com esse crédito, recentemente o governo soltou uma medida provisória que permite que os pagantes não recebam esse reembolso, uma vez que o evento, oficialmente, ele não está cancelado, ele foi apenas adiado. Paulo, aí eu quero saber a tua opinião, você que está do outro lado, que você está na parte de produção, na parte de empresariamento. Como é que o consumidor fica nesse meio? Isso é uma coisa. Você acha isso que é justo isso? Você acha que esse tipo de atitude ela é feita justamente para não quebrar essas produtoras que fazem esses eventos? Bom, em primeiro lugar, temos que entender que estamos em uma situação de uma pandemia que nunca tínhamos visto antes. Então, é inédita. Acredito que todas as regras do jogo começaram a ser implementadas agora. Tem uns pontos aí muito importantes. O show business movimenta muito dinheiro em todos os países do mundo. Tá? Inclusive no Brasil, realmente muito dinheiro. Só que os governos
não lhe dão a seriedade ao show business como deveria ser dada. Porque, por exemplo, em um caso como este, quem deveria dar uma subsidiária de alguma coisa de proteção para que isso não acontecesse seria o governo. O governo deveria de colocar uma proteção, onde falando, ok, temos essa pandemia, nós governos podemos devolver uma certa garantia para o público. O que isso acontece? Vou colocar agora a situação. Nós, como promotores, para contratar um artista, precisamos enviar todo o dinheiro para o artista lá fora. No momento que esse dinheiro chega, ele não vai voltar também, porque o artista ele está segurando essa data. Então, estamos falando de milhões. No caso do Lollapalooza, são milhões de dólares que estão aí. Se o Lollapalooza decide cancelar o show por qualquer uma das situações que vão ser do festival, o que acontece? Realmente a empresa pode quebrar. E que é pior, se uma empresa quebra, pode dar-se como uma empresa quebrada e não devolver também o dinheiro para seus clientes, que são os fãs, certo? Fora fornecedores, né, Paulo? Fora fornecedores e tudo que existe um meio por trás muito grande. Passagens de avião, aviões fretados, hotéis que já foram reservados, muitos deles, para você fazer um festival como dessa magnitude, você reserva quartos de hotel com muito tempo de antecedência, porque é igual que na Fórmula 1. Na Fórmula 1 funciona exatamente igual. Na hora que eles vão marcar as datas, antes de marcar as datas, já estão reservadas todas as vagas do hotel para todos os corredores, para toda a equipe, para toda a produção que tem por trás. Então, os aviões de carga estão também reservados. Tem uma cadeia alimentar muito grande apenas para que as bandas cheguem, fora todo o que é logística, que a logística interna da cidade ou do país é outra história muito grande. Então, estamos falando de milhões. O que acontece com essa situação? Porque você já passou por isso? Porque você já passou por isso, Paulo? Porque você organizou um festival também que era muito grande, que era o Live and Louder. Você fez várias edições. E você certamente teve que lidar com tudo isso, né? Cara, quando você lida com um festival, tanto que tem muita gente que me pergunta por que eu não continuo mais fazendo Live and Louder, festivais. Porque é muita dor de cabeça. Você vai ganhar um dinheiro, vamos supor, aparentemente grande, mas se eu faço 10 shows seguidos com bandas de 7 mil, 8 mil, eu vou ganhar a mesma quantidade de dinheiro que eu ganharia em um festival grande. Só que com muito menos dores de cabeça, como acontece com uma situação como esta. Então, por exemplo, um seguro, simplesmente para você colocar um seguro desse, eu tenho certeza que não existe um seguro para um festival, porque nunca se existiu na vida que se falasse uma pandemia global. Você entendendo? Então, não é uma situação, acredito, de má fé, porque estamos falando de empresas sérias. Uma Time for Fun, uma empresa como a própria empresa Top Link, somos empresários que estamos sempre frisando por o comprometimento com o fã. Só que nesse momento... São empresas sérias, né, cara? Não é esses aventureiros. Sérias, que até sérias. Falou. Né? Não é uma aventura. Tem muito fã que se mete a ser produtor de shows aí e se dá mal, né? E se dá mal. Então, o que acontece? Eu acredito que hoje deve estar existindo um impasse da seguinte maneira. O artista já recebeu o dinheiro. Não vamos esquecer que quando foram pagos possivelmente esses valores, o dólar estava em 3,40, 3,80 mais ou menos. Hoje o dólar está 5,30. Então, deve existir o margem de um artista... de um promotor ganhar é aproximadamente entre 20% a 10%, de 10% a 20% do ganho em um sold out. A margem de lucro, você está dizendo? A margem de lucro. Tá. Imagina, então é pouquíssimo. Se o dólar, neste momento, viesse a acontecer, já do jeito, vamos supor, o festival acontecer agora, às 5h30, o festival já estaria perdendo dinheiro. Tá. Neste momento. Então, o que acontece? Eu acredito que não deve estar existindo uma solução lá fora, porque o contrato está escrito, vamos supor, Guns N' Roses, $2 milhões. Só que lá nos Estados Unidos, $2 milhões continuam sendo $2 milhões. Aqui já passou a ser $3 milhões.
Você entendendo? Aqui já passou para nós a ser 3 milhões de dólares. Então, todas as bandas, a mesma situação. O que deve estar acontecendo? Primeiro, não temos um futuro. Ninguém que vem e fale agora que vamos ter show, todos estamos chutando que depois da vacina, no mês de janeiro, se ela chega, por aí de março, abril, quizás alguns eventos comecem a ser um pouco mais seguros. Porque, inclusive, Paulo, até mesmo, e isso deve ser um pensamento recorrente entre os produtores, o próprio cofundador do Lollapalooza, que é um empresário super famoso chamado Mark Geiger, para ele, assim, ele está trabalhando com a hipótese de um festival grande como o Lollapalooza e todos os outros daqueles festivais que também foram adiados na Europa, Hellfest, tal. Ele trabalha com uma projeção, cara, de que vai voltar isso em 2022. Você, como empresário e produtor, você está fazendo esse tipo de projeção também? Olha, a gente sabe que não tem como prever, mas a tua cabeça de negócio já está trabalhando com essa data, vamos dizer assim? Só para você ter uma ideia, em meu caso, que eu tenho shows menores, eu tinha mais ou menos umas 8 turnês. O que eu fiz? Eu perguntei para todas as bandas se eles conseguiriam adiar. Nós estamos adiando segundo o que a banda nos passa na agenda. Mas, só que enquanto você vai chegando mais perto, agora já estamos no mês de setembro. Cada vez que vamos chegando mais perto para o final do ano, nós percebemos que as possibilidades de que esses shows aconteçam realmente estão cada vez mais escassas, porque não existe a possibilidade de fazer. Eu não me atrevo a fazer um show se não tem vacina. Por mais que me fale de que pode ter não sei quantos metros de... Vamos supor que eles falassem, não, está liberado, já caiu a mortalidade e tal. Eu não me atreveria a fazer isso, porque eu não me quero sentir culpado de que 5, 6, 7 pessoas sejam infectadas em um show meu. Entendeu? Paulo, só para te perguntar um negócio. O que você está querendo dizer, e é importante você como o profissional que está do outro lado, né, do consumidor, o que você está querendo dizer, e é importante que quem está assistindo isso, é o seguinte, que para você voltar hoje a fazer um show, ou você fazer uma turnê, ou você fazer um festival, existe uma série de obstáculos que precisam ser superados, né? E, assim, a responsabilidade por segurança e a própria responsabilidade pela responsabilidade do evento, isso cai em cima de você, né? Claro, e além disso, existe uma responsabilidade moral que ela não se vê e que muitas pessoas não têm porque colocam os negócios acima da responsabilidade moral. E, por exemplo, para mim, a responsabilidade moral pesa bastante. Eu não gostaria realmente que em um show meu, por eu querer salvar uns tantos miles, acontece. Então, o que acontece? Aí, por isso que eu estou falando, eu começo pensando no pequeno, que vamos falar, eu estou em shows medianos de médio porte, agora eu me imagino um de grande porte. Então, o que você tem que fazer? Já que a lei, pelo menos em esta ocasião, se colocou, já que o governo não pode devolver o dinheiro para os fãs, então o que ele faz? Ele congela, ele nos deu uma oportunidade na pausa para ver o que vai acontecer. O que está acontecendo com o Lollapalooza? Exatamente isso. O que vai acontecer? Uma vez depois da vacina, quanto tempo precisamos? Eu chuto, tá, que para eventos grandes, desde um Rock in Rio, Lollapalooza, ou eventos de estádio, não vamos esquecer que temos shows grandes aí. Temos a turnê do Kiss, temos a turnê do Metallica, onde vai congregar em cada lugar aproximadamente 50 mil, 60 mil pessoas em um estádio. Não tem como você não se rozar com alguém, não tem como você não cuidar. Os próprios banheiros não estão preparados aqui no Brasil, a higiene nos próprios banheiros não estão preparados. E não é porque às vezes o promotor não quer, é porque não existe. Não é igual que em outros países onde tem limpeza constantemente, você vai a um festival no Swedish Rock Fest e você entra no banheiro cada momento depois que passa uma banda está sempre limpo. Então, eu acho que realmente o show business para voltar a ser como era antes, eu estou calculando no final do próximo ano para 2022. Em shows pequenos, só se tiver a vacina. Então, você vai me perguntar, então, por que você tem shows remarcados para o mês de março,
e abril, porque foram os shows que a banda, as datas que a banda me deram. Ah, entendi. E eu não tinha outras datas. Então, o que eu fiz? Eu peguei o que a banda me deu, mas eu tenho certeza que a banda, ela também não vai querer passar um risco. Quando nós chegamos no mês de novembro, dezembro, vamos precisar mudar datas de novo, porque hasta que não tem uma vacina realmente comprovada que ela está funcionando, não tem possibilidade de fazer show. Creio que com isso esclarece um pouco mais o pensamento. Uhum. Ô, Paulo, sobre isso, né? Quer dizer, você e todas as outras organizações de shows, elas recebem essas datas da banda e é aquele famoso tipo, ó, pega ou larga, né? É pegar ou largar, total, né? Porque temos que lembrar que por exemplo, no caso, se estamos falando de São Paulo, é apenas uma cidade contra outras 150 cidades que um ano uma banda normalmente faz, uma banda de médio porte. Quando você fala de uma banda de estádio, é pior ainda, porque o que eles fazem? Normalmente você tem que movimentar muita equipe, uma produção, e eles normalmente fazem a cada 4 dias um show, ou a menos que seja nos Estados Unidos ou na Europa, onde tudo está, as equipes viajam com caminhão, com tudo montado. Então, aí é diferente. Só que quando você vem à América Latina, há um empenho muito grande para as bandas, e tudo custa muito mais caro, porque o processo de movimentação é mais caro. Quando, por exemplo, as equipes nos Estados Unidos e na Europa, elas cobram por semana. Então, as bandas, por exemplo, se você tem 30 membros uma banda, você trabalha, quanto mais trabalha, melhor, porque você vai pagar a mesma coisa. Quando você vem na América Latina, como não existem boas conexões de aviões, não tem em todos os lugares a mesma infraestrutura, nem em todo lugar se faz show da segunda-feira ou em terça-feira, e as distâncias são muito longas para ser transitadas, normalmente terminam sendo 2 ou 3 shows por semana, só que a equipe sigue cobrando a mesma coisa. Isto, na conta, vai alta, de qualquer maneira, o artista vai manter o mesmo valor. Entendeu? Então, é ao contrário, para nós, em América Latina, nós pagamos mais caros os shows do que se paga em outros países. E mesmo que lá, por exemplo, eles ganham mais, porque lá você cobra em euro, você cobra em dólar. Então, o promotor aqui realmente tem uma margem muito grande. Então, vamos falar, satanizar ou cair em cima dos grandes festivais, porque eles tenham se amarrado à lei, não seria um equívoco. Por quê? Porque, na verdade, o que ele está fazendo, você está falando de empresas sérias, que eles, se definitivamente o Lollapalooza for cancelado, vamos supor, foi cancelado mesmo, 100%, eles certeza vão devolver o dinheiro. Agora, eu tenho uma coisa que eu acho sim uma sacanagem e eu quero falar aqui. Não acho justo o que estão fazendo as tiqueteiras, que eles que alguns estão devolvendo dinheiro, mas estão ficando com a taxa de conveniência. Que taxa de conveniência? Que taxa de conveniência? Se o cara, por amor a Deus, estamos todos sendo lesados e eles se querem ficar a pedaço deles, por favor, isso sim que é errado. Paulo, tem um outro detalhe que me incomoda muito nessa história, que é justamente esse negócio da taxa de conveniência, que eu tenho quase certeza absoluta, cara, que essa taxa de conveniência ela foi estabelecida para que as empresas promotoras tivessem uma margem de lucro ainda maior. Essa é a minha sensação. Você está entendendo? E, por um outro lado, eu também tenho a sensação, cara, de que todas essas empresas também usam essa taxa de inconveniência para reduzir também o gasto que eles vão ter com as seguradoras dos shows. Pode ser. Acontece o seguinte, tem várias... Porque quem no meio de uma pandemia agora, qual seguradora vai se atrever a bancar, vamos dizer assim, um festival no meio de uma situação de incerteza de saúde? Não. Eu estou falando bobagem, não? Mais ou menos. Não é uma bobagem, mas é mais ou menos um desentendimento. Vamos lá. É o seguinte. Primeiro tem as tiqueteiras, que são as terceirizadas. Vamos falar Ticket Brasil, sei lá, todas aquelas que têm extras.
E tem promotores que eles são donos de suas próprias tiqueteiras, que eles já fizeram o sistema de criar suas próprias tiqueteiras. Pode ser que o promotor que se voltou dono de sua tiqueteira, ele utiliza esse sistema para realmente ganhar um pouco mais de dinheiro, porque ele ganha, às vezes, no envio, em um tipo de processo que ele ganha uma porcentagem a mais. Mas também não é uma coisa bruta, tá? Agora, o que está muito estranho e que não entendo qual que é a lógica é o seguinte: vou colocar Paulo, vou e compro um ingresso para a própria Lollapalooza. Vamos supor que eu pagasse R$300 e que eu tivesse que pagar a taxa de conveniência. Cancela o show e o show é cancelado. Se o show for cancelado oficialmente, todo mundo é obrigado a retirar. Você pode ir retirar seu dinheiro. Se você colocou R$300, teria que voltar R$300 e não R$250 porque te tiraram 50 de taxa de conveniência. Eu acho isso ridículo, um absurdo. Por quê? Primeiro, nem o fã queria que fosse cancelado o show, nem o promotor queria que fosse cancelado o show, e o promotor está sofrendo porque ele já saiu com publicidade, ele já alugou o lugar, ele já contratou várias coisas, vai perder dinheiro. E a tiqueteira, aquela que está no meio, que apenas que tem que fazer é dar um serviço que não deu, porque não deu o serviço, ele cobra. Então, qual que é o sentido? Aí, nem o governo perde nada, nem a tiqueteira perde nada. Aí sim, o promotor perde dinheiro e o fã perde dinheiro. Isso não está certo. Porque quem faz realmente movimentar a história é o fã e o promotor. E o artista. E o negócio da seguradora, que você falou que eu falei bobagem. Então, a seguradora, acontece o seguinte: eu acredito que as normativas... Primeiro que no Brasil não tem muitas seguradoras que se atrevam a segurar um festival ou um show, tá? E os valores são absurdos. Para você ter uma ideia, quando 2005, 2006, quando eu fiz seguro para o Life Louder, cada dia me custou R$100 mil. R$100 mil de seguro. Na época, que era $100 mil. Então, mas, Paulo, esse seguro ele é obrigatório, não é? É obrigatório, tem que ser obrigatório. De fato, os artistas têm uma cláusula que diz: caso de problema maior, força maior, tá? Que é uma força maior? Terremoto, que é uma força maior? Uma inundação, que é uma força maior? Cai uma trovoada de chuva e o palco se inunda, isso é força maior, tá? Cai o avião de equipamento, isso é força maior, tá certo? Em esse caso, aí se você segura, que o artista te pede isso, você tem que estar prevenido para isso. Eu tive um caso similar em Paraguai. Eu estava com Scorpions em turnê, e nós chegamos ao momento do show, e aquele dia, o promotor, eu falei, avisei ele, tem que colocar a proteção em cima. Você contou isso, inclusive, acho que na primeira entrevista que eu fiz com você. Cara, você isso é trágico. Aqui ainda, que ia colocar a cobertura no palco, aí caiu o mundo. Aí caiu o mundo, e o show foi cancelado com o artista praticamente atrás, antes com as guitarras, antes de subir, show cancelado. O que aconteceu? Se ele tivesse pago na época, eu acredito para Paraguai era mais barato, era $50 mil do seguro, ele não teria perdido $1 milhão que ele perdeu. Ele perdeu $1 milhão. Então, assim, para você ver, a catástrofe é tão grande. Só que neste momento, porque eu te falei que pode ser que você não está tão errado, mas também não é tão certo. Pode ser que agora o seguro não previa um tipo de catástrofe mundial. Porque quando você imagina uma catástrofe mundial, é assim, a menos que você colocasse uma terceira guerra mundial, não é verdade? Ou a Anitta conseguisse realmente uma carreira internacional, que isso também seria... Por exemplo. Mas até agora, graças a Deus, dessa catástrofe estamos livres, né? Estamos livres. Então, aí quando você fala sobre um seguro, neste momento, eu acredito que tem cláusulas que não foram previstas, nem para o artista, que não colocou, nem para o promotor. Então, é por isso que fica no limbo.
Por isso que continua essa situação, onde parece como que empurrando com a barriga, mas não é que empurrando com a barriga, é que o seguinte em meu caso, por exemplo, eu tenho mais de 30 shows que já estão investidos, eu já enviei o dinheiro, meu dinheiro está lá, eu já recebi as casas de shows, já fiz publicidade, esse dinheiro está aí, eu não tenho dinheiro para agora devolver a todo isso. Imagina, então, um festival como o Lollapalooza, que são milhões de dólares. Não, e outra coisa também, né, Paulo, que é uma coisa que a gente não pode escapar. E quando tudo voltar ao normal, cara, como é que a gente vai eliminar o medo das pessoas de saírem para jantar e quanto mais para ir num show? Então, assim, você não consegue garantir a saúde e segurança. Não é só dos fãs, cara, mas não se consegue fazer isso. Não se consegue garantir a saúde e a segurança dos fãs, dos artistas, dos parceiros, da equipe, da comunidade toda, de toda aquela cadeia de trabalho. Né? E temos um assunto que é o psicológico, os danos psicológicos com os que vamos sair dessa pandemia. Porque vamos ver, por exemplo, você e eu que estamos aqui, pelo menos esta serve como um trato psicológico, estamos comunicando com isto, né? Mesmo que vamos dando. Mas tem pessoas que estão fechadas e que vão passar um ano inteiro porque tem problemas asmáticos, porque tem outros problemas com medo. Quando eles saem disso, possivelmente eles vão ter ainda aquela fobia e vão se criando fobias. Então, pensa o seguinte, enquanto antes era tão... Você falava para um amigo, cara, vamos lá assistir o show de Judas Priest, vamos, vem cá, meu. Você tem grana. Aí o amigo falava, tá bom, vou. Hoje, o cara vai pensar, não, como? Se ainda nem sequer, não sei se eu não estou vacinado, o outro vai falar, minha mãe não vai me deixar, o outro vai falar, minha mulher não vai me deixar, não vai querer. Então, são todos esses problemas que ainda estão por vir, que é o que eu estou percebendo, que ainda, pelo menos até 2022, vai ser um problema. Cara. Eu vou falar uma coisa para você e para quem está assistindo esse vídeo. Se amanhã, começar uma vacinação mundial em massa, os shows só voltam, olha bem, se começar amanhã, os shows só voltam em dezembro do ano que vem, cara. Porque vai ser a última coisa da escala de retorno à vida comum que as pessoas vão ter, cara. E é por isso, na verdade, que a gente está discutindo isso aqui, eu estou aqui debatendo com o Paulo de uma maneira civilizada, coisa que não se encontra mais na internet. Por quê, cara? Porque essa estratégia adotada pela organização, não só do Lollapalooza, cara, mas a organização dos grandes festivais, é você fazer esses adiamentos sucessivos que é para você não ter que devolver o dinheiro e anunciar o cancelamento. Porque o problema é anunciar o cancelamento. Não é verdade, Paulo? Se você anunciou o cancelamento, aí você, por lei, é obrigado a devolver dinheiro. Então, o que acontece? Esse dinheiro dos ingressos, ele continua retido, né? E os bilhetes de quem comprou continuam válidos para o futuro, como se fosse um crédito. Exatamente. Então, tem um assunto, a menos que o artista, o festival mesmo, diga, está cancelado, não aguento mais, está cancelado mesmo porque alguns dos artistas não podem. Então aí, como o artista cancela, ele é obrigado o artista a devolver todo o dinheiro. Em aquele momento que o artista cancela, que por exemplo, a mim me aconteceu isso com Queen's Reich. De todas as bandas que eu mudei, apenas o Queen's Reich não tinha data. Então o que aconteceu? O Queen's Reich cancelou. E eu devolvi o dinheiro. Sem nenhum problema, inteiramente. E eu consigo um acordo com a tiqueteira, porque eu tenho vários shows com eles, que eu pedi que eles devolvessem inteiramente o dinheiro para todo mundo. E eles estão fazendo isso. Então, o que acontece? Tem que ter agora, tem que também ter um senso de lógica do parte do fã, que ele entenda. Não é uma situação tão fácil. Tipo, entendo que cada um se sente danificado porque tem seu dinheiro investido aí, mas todo mundo estamos com nosso dinheiro investido de diferentes maneiras. E, na verdade, é um círculo que continua até que não saia uma data. Vai acontecer o quê? Está todo mundo perdendo, né? O Rock in Rio, por exemplo. O Rock in Rio já deveria estar anunciando. As novas datas. Porque o Rock e quando vai ser as novas datas e como vai ser? O Rock in Rio, certeza, não está anunciando,
Por quê? Existem patrocinadores por atrás, compromissos de patrocinadores, e novos contratos vão crescer. Aí é o que te falava. Agora, os novos contratos, possivelmente das seguradoras, vão prever uma catástrofe mundial. Aí, sabe o que vai acontecer? Os valores vão aumentar ainda mais dos seguros. Porque, inclusive, tem alguns festivais grandes, por exemplo, que já estão até jogando para o público a hipótese dele se realizar em termos virtuais. Você está entendendo? Agora, na Europa está rolando já. Agora, isso aqui no Brasil não vai pegar. Não pega. Sabe por quê? Não pega. Porque ninguém se importa. E quando eu falo ninguém, evidentemente que eu estou falando a maioria, né? Ninguém se importa com o show. A festival aqui, bicho, as pessoas vão para badalar. Para tirar selfie, para ficar se exibindo, a banda tocando no palco, todo mundo de costas para o palco tirando selfie, né? Então, o que acontece? Não adianta, aqui no Brasil, não adianta você fazer festival virtual, cara, porque ninguém vai, todo mundo só quer aparecer. E na verdade, é o que você está falando. Muitas vezes um show, ele se monta como evento de moda, né? Inclusive, você percebe muito isso quando você vai nas cidades mais do interior. Quando você sai um pouco das capitais e você vai e acontece um show que passa a cada 3 meses, você encontra de todos os tipos de pessoas. Encontra funkeiros que escutam em shows de rock, você pergunta, o que está fazendo aí? Está tirando selfie, porque é um momento de evento, né? Um evento. Você não precisa nem no interior, o próprio Lollapalooza é isso, cara. O próprio Lollapalooza fica essa coisa de, todas as tribos aqui. Balela, bicho. A pessoa vai lá que é para ficar andando, circulando. É balada, virou balada. O festival no Brasil virou balada. Eu quero falar que sobre o Lollapalooza, por exemplo, você comentou de que tocar as piores bandas. Eu acho que o Lollapalooza, a cultura Lollapalooza é justamente trazer várias tribos de isso. O que acontece? O Brasil produz um tipo de música popular muito ruim, e quando eles botam o popular do popular, que é o funk e os derivados do funk brasileiro, aí é como cai muito. Então o que acontece? Sim, você coloca todo o popular, mas por amor a Deus, tipo, se você vai no próprio Lollapalooza, que acontece nos Estados Unidos, ele tem uma qualidade infinitamente maior, porque você encontra vários, inclusive você encontra country music lá, de ótima qualidade. Então, assim, temos que um pouco... Por quê? Mas por conceito, eu acho que o que você está falando, no Lollapalooza, como um exemplo, como o Rock in Rio também acontece, as pessoas vão porque ele se voltou um evento. Lembra que uma vez discutimos sobre o Rock in Rio? Comentei. Sim. É um Disneylândia de show business. É verdade. É um Disneylândia de show business. Me dói o pâncreas concordar com você, Paulo. Eu sinto uma dor no pâncreas muito forte quando eu sou obrigado a concordar com você. Meu amigo e minha amiga, esse então foi o debate de hoje, um debate civilizado, né? Como sempre, entre o tio aqui e o Paulo Baron. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, blá, 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 aquela coisa toda. Não deixa de comprar o livro do Paulo, que tem umas histórias absurdas, que são aquelas histórias que só acontecem com ele. Paulo, muito obrigado mais uma vez pelo nosso debate aqui. Quero também agradecer a todo mundo que assistiu. E para você, esse tipo de debate é para você raciocinar, para você colocar o teu cérebro em funcionamento. Tá bom? Valeu, Paulo. A todos. Obrigado e se cuidem aí todos. Tchau, com saúde. E outra coisa, pessoal, cuidem-se. Saúde para você, para sua família e para os seus amigos, tá bom? Um abração e até a próxima.